Agora, eu vejo algumas coisas positivas sendo feitas. Talvez elas não sejam a solução, mas eu tenho visto assim uma mudança de mentalidade um pouco. Um dos exemplos assim que eu gosto de citar que não é aqui em São Paulo, mas recentemente, e é um dos projetos que eu acho bem bacana, a cidade de Belo Horizonte, por exemplo. Acho que agora, 2 semanas atrás, eles lançaram o Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. E que é uma coisa assim, muito legal. Então agora está se deixando de fazer os planos de transporte e trânsito, transporte urbano e trânsito, né, os PDTUs, para fazer os planmobs, né, essa é a ideia. E esse plano de Belo Horizonte, ele é bem bacana porque ele abrange todas as soluções. Foi feito um estudo bem amplo sobre a cidade e ele está propondo uma rede de ciclovias que se integra com uma rede de ônibus troncais, com locais. Eu tenho a impressão que inclusive tem a possibilidade da expansão do metrô, que lá o metrô ele não é como o nosso metrô, mas eles têm uma linha de metrô. Quer dizer, um plano de mobilidade urbana, ele vai além de um simples plano de transporte. Sim, porque ele engloba inclusive pedestres, com pesquisa em pedestres, e com desenvolvimento urbano atrelado, que é a ideia que essa ideia da cidade compacta, do TOD, que é o Transit Oriented Development, que é o desenvolvimento orientado para o transporte. São políticas ligadas ao uso do solo, a resolver as questões de estacionamento, que hoje é uma questão praticamente privada, até de rever a própria legislação de uso e ocupação do solo da cidade, porque, por exemplo, você tem as leis de polo de geração de tráfego, que são um equívoco em alguns casos, porque você acha que para resolver, você faz um prédio, você tem um número mínimo de vagas, mas você não tem um número máximo de vagas, então as pessoas criam um número de vagas que vai induzir muito a viagens de carro, porque se você tem onde estacionar, você vai de carro. Se você não tem onde estacionar, você vai ter que achar uma outra forma. Então, esse plano de mobilidade, ele engloba inclusive as questões de estacionamento, de viabilização de áreas de estacionamento, para centralizar áreas de estacionamento e não mais ficar pulverizando e liberar o espaço da rua, que, se você for ver, os carros que estacionam no meio-fio, junto do meio-fio, eles estão ocupando um espaço que é para as pessoas, né? A gente até brincou nesse dia do lançamento, que nós fizemos uma apresentação lá, várias pessoas apresentaram, eu apresentei também, apresentei a parte da ciclovia, mas que a gente fala de estacionamento de carro, estacionamento de bicicleta, e onde estacionam as pessoas? Né? Uma pessoa falou, né? Porque a calçada também não pode ser só vista como um espaço de circulação de pedestres. Onde que as pessoas ficam? Como que as pessoas podem usufruir do espaço? Porque hoje a gente está relegado a ficar dentro de casa, dentro dos prédios, porque quando a gente está tudo em função do viário. Então, esse plano em Belo Horizonte, eu acho que ele abrange, ele é um exemplo muito bacana de coisas, já estão sendo inauguradas as primeiras ciclovias, as obras já estão acontecendo, muitas delas elas estão sendo catalisadas um pouco pela questão da Copa do Mundo, porque Belo Horizonte é uma cidade sede, mas isso já constava do plano de mobilidade independente. Eles têm uma estrutura institucional muito legal, que é a BH Trans, e eles estão conseguindo fazer coisas integradas lá dentro. E a questão do transporte, o grande nó do transporte é você ter jurisdições diferentes que não discutem entre si, que se sobrepõem. O que eu acho muito bacana dessa iniciativa em Belo Horizonte é que as coisas não se sobrepõem, elas se integram. Mais sistêmica, mais integrada. Exatamente. Então,
Um nó que a gente tem nos transportes hoje em várias cidades, e eu vi isso aqui no Brasil, vi isso em outros lugares também, é que você tem um departamento aqui, um departamento que cuida de transporte não motorizado, um que cuida do ônibus, um que cuida do metrô, e um não se, assim, Eles não se falam. não se falam, então é toda uma questão muito complicada, né? Que nem aquela coisa de quando acabam de asfaltar a rua, vem um cara e quebra tudo para passar o gás. Por quê? Porque não existe um planejamento comum, cada um planeja o seu. Agora, São Paulo, por exemplo, já deu um passo também que eu acho bacana, que é a questão de ter colocado a parte do transporte não motorizado como jurisdição dos transportes, que em outros lugares isso é jurisdição do verde e meio ambiente. Então, que fica aquela ideia de que ciclovia é uma coisa de lazer. Não, ciclovia pode ser de lazer, mas a ciclovia ela também pode ser um meio de você fazer viagens convenientes. Tem um dado que eu vi outro dia que já em São Paulo hoje já se tem um número expressivo de viagens de trabalho cotidianas de circulação com bicicleta, né? Sim. E eu acho, por exemplo, até as pessoas falam essa questão da ciclovia de lazer que foi feita em São Paulo, é só lazer, mas isso está sendo também muito legal para criar uma cultura, das pessoas perceberem que elas podem usufruir da cidade. E se eu posso usufruir da cidade como lazer por que eu não poderia usar isso para ir no trabalho, já que 5 quilômetros, o que é 5 quilômetros, o que é 3 quilômetros para andar de bicicleta? Você começa a ter a percepção de que... Ter a percepção é outra escala de visão, porque a gente parece que a gente anda pela cidade dentro do carro, parece que a gente se isola do que está acontecendo lá fora. E tem uma cidade toda aí muito legal pra gente ver e a gente precisa começar a tomar esses espaços, porque fica muito essa coisa, mas São Paulo não é possível fazer, São Paulo não é possível fazer isso. Não é possível porque a gente se acomoda um pouco nessa... Eu já tá muito gostosinho meu carro com ar-condicionado, com a minha musiquinha, e a gente não toma posse da cidade, entendeu? Eu confesso pra você que de vez em quando eu tento trabalhar uma vez por semana de bicicleta e é muito gostoso e é uma experiência muito legal, porque a certas distâncias às vezes você demora mais para fazer de carro do que de bicicleta. Exato. A gente está conversando hoje aqui com a Juliana Carmo Antunes, que é diretora de gestão de mobilidade do ITDP, e agora eu quero saber da Juliana. Juliana, a gente tem pergunta aí dos nossos internautas, do pessoal que está assistindo? Temos pergunta no Twitter, a Renata. Ela está perguntando o que você acha da expansão da Marginal do Rodoanel. Se isso resolve o problema dos caminhões trafegando em São Paulo ou se só piora a situação. Olha, eu acho a questão é uma questão delicada, né? Mas a gente... Tem muitas coisas complicadas que aconteceram que eu tive, assim, percebendo, né? O Rodoanel, ele tem esse propósito de desviar todo esse fluxo que antes passava pelo meio da cidade. Agora, ao mesmo tempo, o que aconteceu quando o Rodoanel... Qual foi a primeira resultado? Eu me lembro quando o Trecho Sul foi implantado. A Marginal ficou uma maravilha, altíssima velocidade. Bom, a Marginal, ela já é um viário que ela é completamente assim hostil à cidade, né? Era uma via expressa, é um caso. Mas o que aconteceu? Agora tem espaço, então, mais uma vez, as pessoas... ela já está congestionada de novo, porque isso deu espaço para mais carro andar. Então, isso é uma consequência... ela é uma solução muito boa para tirar, de fato, os carros, os caminhões de dentro da cidade, porque tem viagens que não precisam passar por dentro da cidade. Essa questão do fluxo das cargas, a gente fica muito assim envolto no nosso trajeto diário, mas a questão de fluxo de carga dentro da cidade ela é muito delicada. A cidade, ela não pode ser
uma passagem para cargas que não lhes dizem respeito. Agora, então, para isso o Rodoanel ele serve, mas, por outro lado, como a gente não tem políticas para redução de automóvel, que as pessoas se apossam com o seu carro lá dentro. Então, é solução? É solução, mas como eu disse, ela é uma solução isolada. De toda obra viária porque é uma obra viária. Voltada ao Exatamente. Eu me lembro do próprio túnel Ayrton Senna, quando abriu o fluxo, aqueles túneis todos que ligam Morumbi ao 23 de maio, ao Beta, né? Ali melhorou fantasticamente o fluxo na época da inauguração, a viagem para o Morumbi, o tempo entre Paulista, o eixo da Paulista e Morumbi diminuiu assim. Nossa, ficou uma maravilha. Sim, mas isso em um ano, 2 anos, 3 anos foi piorando e você praticamente voltou-se ao mesmo tempo que você... então quando você vai lá na Marginal Tietê e você coloca mais faixas... Como foi feito agora há pouco tempo? Como foi feito agora, eu não vejo isso como sendo uma solução muito... E vão fazer ainda o trecho norte do Rodoanel, que já está... Eu não sei o status disso, mas já está em processo já disso... já está engatilhado, né? Então, o que se fez foi dar mais espaço. E as pessoas têm mais espaço, elas vão entrando. Então, e a gente tem aí um outro dado, que é também o aquecimento da economia brasileira. Isso faz com que essa cultura de todo mundo sonhar em ter o seu carrinho, né? Sim, isso nunca se vendeu e nunca se licenciou tanto automóvel, né? Historicamente, na cidade de São Paulo, como vem acontecendo nos últimos 2 anos, né? A Jana levantou uns dados aqui que São Paulo prevê um investimento de 478 milhões em obras de mobilidade urbana até 2014. Entre os projetos está a construção de um monotrilho que religará linhas de metrô, trens e ônibus intermunicipais, transportando 340 mil passageiros por dia. Dentro desse quadro de compra-se, licencia-se carros, cada vez mais carros, etc. e tal. Você acredita que esses projetos são suficientes para a velocidade do crescimento que São Paulo está vivendo? Então, essa velocidade do crescimento, na verdade, é uma velocidade de crescimento da frota, né? Que a questão é que a gente não pode só pensar em investir em infraestrutura. O VLT, ele tem várias questões um pouco complicadas de impacto na paisagem, de questões de... Ele tem vantagens e tem desvantagens, o monotrilho principalmente. Eu nem vou questionar muito essa solução, mas mais a questão de como que eu vejo esses investimentos. Você pega... o que são esses investimentos? É investir nesse projeto. E são todos projetos de infraestrutura. E que não vêm atrelados a políticas, entendeu? A políticas de como que a gente vai fazer para induzir a mudança, de que as pessoas deixem de querer uma coisa para querer outra. Entendeu? De novo, aquela que você estava falando, aquela falta de visão sistêmica integrada. Simplesmente a obra pela obra. É a obra pela obra. Para atender um determinado problema localizado. Pensado individualmente. Pensado individualmente. Ela é boa até em si, pode ser boa em si, mas ela não está integrada. Ela não está integrada com outras coisas. Ela não tá vendo assim, o que eu gero aqui, o reflexo que vai dar lá no outro lado. Em muitos casos, tá? Então, eu não conheço exatamente todos esses projetos, como que estão sendo feitos, mas a grande questão é essa, a que se prestam esses projetos, quem é porque na verdade